Olá, seja bem-vindo à SR Consultoria. Nós vamos continuar a tratar o requisito 6.4. Neste vídeo, então, eu vou falar sobre os subitens 6.4.10 até 6.4.12. E com esse vídeo, então, nós encerramos o item 6.4, equipamentos. Vamos lá. O item 6.4.10, ele vai trazer para a gente a questão das checagens intermediárias, né? Vamos ver quando que é necessário, o que deve ser realizadas essas checagens intermediárias. Quando forem necessárias checagens intermediárias para manter a confiança do desempenho do equipamento, estas checagens devem ser realizadas de acordo com um procedimento. Então, checagens intermediárias, elas precisam ser realizadas de acordo com um procedimento, ou seja, esse procedimento deve ser, então, validado antes e aprovado. Agora eu vou fazer checagem, né, nesse equipamento aqui, porque aqui ele passou por essa comprovação metrológica, por essa calibração, e ultimamente tem uma demanda de uso muito grande, vamos ver aqui qual método que eu uso. Não, esse método ele precisa ser pensado, né, elaborado, revisado, analisado e aprovado para então realizar essa atividade. Importante colocar que checagens intermediárias podem ser ainda quando há equipamentos que dispõem de um dispositivo para fazer esta checagem logo após ligá-lo, por meio de acionamento de uma tecla. Então, essa checagem não é só aquela checagem realizada quando você vai fazer a checagem da comprovação metrológica, tá? Uma verificação intermediária. São checagens corriqueiras desse equipamento, que devem ser realizadas também para então manter a comprovação metrológica ou o bom funcionamento e operação desses equipamentos. Esse exemplo de ligar e ter um botão que ajusta o equipamento, né? Eu acho que eu dei exemplos anteriores ali de um pHmetro. Tem um botãozinho que você faz então o ajuste ali, uma calibração interna antes do uso desse equipamento. Então ele já vem, né, no próprio equipamento, não precisa fazer isso de forma manual. Ele já tem internamente no sistema dele o software que faz essa calibração interna, que ajusta ele para o correto uso, eliminando ali possíveis erros, possíveis falhas, né, de operacional, enfim, esse é um ajuste interno do equipamento. Balanças também, tem casos que tem, né, dispõe desse dispositivo, tá? A balança também tem o botão da tara para você eliminar, né, quaisquer resíduos ali que fiquem de outras medições e ela zera e você pode então retomar a próxima medida. Uma inspeção então visual pode ser considerada também checagem intermediária, uma inspeção visual, por exemplo, na observação da aparência de um material de referência certificado, aparência de alguns materiais, por exemplo, de uma solução padrão. Então, a solução padrão ela tem uma coloração ali desejada, então se ela foi guardada de forma incorreta, né, num ambiente não climatizado, por exemplo, pode interferir. Esses cuidados também são considerados checagens intermediárias. O movimento do pistão da balança de pressão. Então, como que você está utilizando essa balança? Em cima de uma bancada, essa bancada está nivelada, algumas balanças elas já vêm com nível, né, acoplados, e você precisa ali ajustar então ela, né, e deixar ela numa linha reta ali sobre a bancada que você vai utilizar antes dessa utilização, porque se por exemplo ela foi calibrada, então ela foi calibrada com aquele nível, então ela não pode estar sendo retirada desse lugar nem nada, né? Então é um tipo de checagem que também deve ser realizado para não afetar principalmente o erro de excentricidade, né, do prato dessa balança. Das condições da superfície de um bloco padrão, como que esse bloco foi guardado, ele está sendo guardado num ambiente condicionado, como é que está essa superfície desse bloco, a rugosidade e tal, perceber como é que está esse material antes da utilização. Conforme recomendado, então, por instruções do fabricante. Às vezes, o fabricante mesmo daquele instrumento, equipamento, tem recomendações ali no manual, né, de operação desse equipamento que devem ser realizadas antes para confirmar se esse equipamento está correto agora, tá, e pode ser utilizado. Para alguns tipos de equipamento, né, a checagem intermediária pode ser por meio de carta de controle, né, com um material de referência ou com um material de referência certificado. E também checagens intermediárias a gente pode entender também como as verificações, né, que são feitas de tempos em tempos para ver se a comprovação metrológica ela também está sendo mantida. Pode sim ser considerado como checagem intermediária, mas é uma verificação que aí também tem um procedimento, né, detalhado, né, e tem técnicas ali, né, estatísticas, inclusive às vezes para você poder fazer essa verificação. Vamos para o próximo item, então, 6.4.11. O item 6.4.11, quando dados de calibração e de material de referência incluírem valores de referência ou fatores de correção, o laboratório ele deve assegurar que esses valores de referência, né, e fatores de correção sejam atualizados e implementados, né, conforme apropriado,
para atender, então, os requisitos especificados. Trazendo, então, 2 exemplos, né, que é os sensores de medição, que fazem, então, a comunicação ali com o sistema, né, de monitoramento, seja da condição ambiental ou de um software de uma máquina universal de ensaios, ou, por exemplo, do sensor da estufa, que também é calibrado, e aí é calibrado digital da estufa. O sistema de medição é calibrado. Esses componentes, que um tem comunicação com o outro, preciso atualizar, então, esse sistema, essa central de monitoramento, em relação a esses novos resultados obtidos, ou seja, tem que haver uma comunicação, então, né, dessa calibração do sensor em relação a esse digital, ou, né, desse sistema de monitoramento em relação a esse software. Como que é feito, então? Tem que ser calibrado em conjunto, é o sistema de medição que deve ser calibrado. E também equipamentos, tem equipamentos que são necessários, né, haver fator de correção, então, para eles. Também esse cuidado aí que deve ser atualizado, que deve ser levado em consideração de forma apropriada, para não invalidar, então, esses dados de calibração, né, e essa utilização desse equipamento também em questão. Item 6.4.12, o laboratório deve tomar medidas viáveis para evitar que ajustes não intencionais no equipamento invalidem os resultados, né? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui do que seriam esses possíveis ajustes não intencionais. Um exemplo de um cromatrógrafo que utiliza um software, né? E ele tem ali um botão de ajuste, como se fosse uma calibração interna desse equipamento, que deve ser realizada antes do uso. Tem um operador novo aí no laboratório, né? E vai utilizar esse equipamento. Então, uma das formas, né, de invalidar, né, essa questão aí do uso correto desse equipamento seria o treinamento dessa pessoa, né? Também, não só na realização do ensaio, como também na utilização, na operação desse instrumento em questão, tá? Então, o treinamento, ele também é sempre uma boa via, né, de providências aí contra esses ajustes não intencionais, né? A orientação sempre é bem-vinda. Ou também contra a invalidação do software, pode ser esse mesmo cromatrógrafo, como exemplo. É o software que controla ele, que realiza essas medições, inclusive os cálculos dessas análises, né, que já sai pronto esses resultados. E aí tem o software. Então, utilizar, por exemplo, um antivírus ali, né, nesse computador, para que não venha aí esse software ser invadido, né? E o outro exemplo é a utilização de uma câmara climática ou de um freezer. Então, cuidado aí que se deve ter, por exemplo, contra quedas de energia, né? Então, o uso de um no-break, né, já resolve bastante, já ajuda bastante a não acontecer essa queda brusca de energia, que possa vir a invalidar os resultados gerados aí por esse equipamento. E chegamos ao item 6.4.13, que é o último subitem desse requisito, que vai trazer para a gente os registros, evidências desses equipamentos, desses softwares, instrumentos, equipamentos, desses sistemas de medição, então, que são incluídos nesse programa de calibração, que possam, então, influenciar essas atividades aí de laboratório. Esses registros, eles são tidos como evidência e também para controle, para gerenciamento desses equipamentos. Então, é importante a guarda desses registros e também as informações que vão neles, então, é o que esse requisito nos traz. Devem ser retidos registros de equipamentos que possam influenciar as atividades de laboratório. Então, os registros devem incluir o seguinte quando aplicável: nome do equipamento, incluindo o software ou a versão do firmware. Lembra que eu comentei, né, no início desse item que softwares também, né, são equipamentos. Esses registros vai precisar, então, ter o nome desses equipamentos, né, a descrição ali também, como já fala no item B, o nome do fabricante, identificação do modelo, número de série, né, que é um número único do equipamento, que é de fácil daí reconhecimento, que é aquele equipamento. Outra também identificação unívoca, que o laboratório ele pode também, né, optar por criar uma identificação a parte desse equipamento, além desse número de série, que normalmente é um número único que já identifica esse equipamento, né? Mas às vezes o número de série ele é um número grande, é difícil de estar manuseando, digitando ele quando necessário, né, nesses registros, tá? Quando tem que transcrever. Então, aí o laboratório, às vezes, opta por colocar uma identificação menor que reconheça aí esse equipamento. Bom, é mandatório da norma, então deve ter e precisa ser registrado nesse histórico aí desse equipamento. Então, a evidência de verificação de que o equipamento está conforme os requisitos especificados. Como que seria essa evidência, então, de verificação? Por exemplo, programa de calibração é um requisito aqui desse referencial normativo. Esse registro, esse histórico, né, eu gosto de chamar de histórico ou carta do equipamento, carta de controle
do equipamento, como vocês queiram denominar, desde que se entenda que são os registros de controle desses equipamentos. Então, nesse registro, em algum momento, é mandatório que por esse referencial normativo que você indique que esse equipamento foi, então, realizado essa calibração, ou a verificação intermediária, se assim for colocado como sistemática do laboratório de fazer essa verificação. A manutenção preventiva desse equipamento também. Foi realizado um ajuste, então eu preciso anotar que essa verificação foi realizada, então uma verificação, desculpe, né, uma checagem depois desse ajuste e que esse equipamento então foi liberado para uso. Então essas evidências de verificação sob esses requisitos especificados que eu acabei de exemplificar aqui alguns, deve então ser evidenciado nesse histórico de equipamento. Localização atual, né, onde que esse equipamento está, as datas das calibrações, resultados de calibrações, ajustes, critérios de aceitação e data prevista, né, da próxima calibração ou intervalo de calibração. Então, lembra que em alguns slides anteriores aí a gente tratou então do status de calibração, da validade da calibração, certo? Então, esse registro, né, vamos supor que o planejamento, vamos supor que esse registro de planejamento da calibração, ele vai estar colocado ali a data prevista para essa calibração. Então, esse instrumento, equipamento é calibrado e aí vai precisar, então, ser inserido a data de validade dessa calibração, né, para que você possa controlar, então, planejar para a próxima calibração. Em tal data vence, eu preciso, então, verificar aqui que quando estiver próximo, então, de realizar essa calibração. Esse dado, você pode escolher colocar numa planilha de planejamento desse programa de calibração, né? O seu programa de calibração, por exemplo, pode ser utilizado uma planilha Excel, por exemplo, que você coloque ali na primeira coluna a data da calibração e depois a validade dessa calibração. Você pode ter um software também para gerenciar isso, que alguns laboratórios que demandam muitos instrumentos têm um software de gerenciamento dessas validades. Enfim, você então deve registrar esses dados, é o que está pedindo o referencial. Plano de manutenção e manutenções realizadas até o momento, quando pertinente ao desempenho do equipamento. Então, o que eu estava colocando antes ali nos exemplos, né, das verificações que devem ser registradas, então esse plano de manutenção ele deve ser registrado também. Quando deve ser feito, né, o planejamento, assim como o programa de calibração também, e o que foi verificado e o status de liberação também deve ser notado. Detalhes, então, de dano, mau funcionamento, modificação, reparo, ajuste, né, desses equipamentos também devem ser anotados. Por isso que eu costumo chamar, não é que nem uma recomendação você chamar, né? Você vai denominar aí como você quiser esses registros, né? Mas eu gosto de falar que ele é um histórico do equipamento, onde você conta ali toda a vida útil do equipamento, ali, o que aconteceu com ele. E aqui, então, a gente encerra o item 6.4, equipamentos.